Bom dia, professor. Bom dia, sala. Então, nesse vídeo, eu e o Felipe Barcelos vamos falar sobre energia. Inicialmente, eu vou falar sobre definição de energia, que é a capacidade de um sistema físico para realizar o trabalho, ou a capacidade de mover-se ou provocar a mudança no assunto, que é o resultado. E agora eu falo sobre energias renováveis e energias não renováveis. Energias renováveis, basicamente, são aquelas energias que regeneram-se espontaneamente ou através de intervenção humana. E como exemplo temos energia solar, hidrelétrica, eólica, entre outras. E as energias não renováveis são as que possuem esgotamento. Como exemplo temos combustíveis fósseis, que são o petróleo, carvão mineral, o gás natural e também a energia nuclear. E agora o Felipe Barcelos vai falar algumas das principais formas de energias com resolução. Bom, agora iremos falar um pouco sobre energia cinética. A energia cinética ela é descrita na fórmula geral. EC é igual a m vezes v ao quadrado dividido por 2. Tá? Em relação ao movimento descrito em uma energia. Tá? Um exemplo aqui, determinado atleta usa 25% da sua energia cinética obtida na corrida para realizar um salto em altura sem vara. Se ele atinge a velocidade de 10 metros por segundo, considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a altura atingida em razão da conversão de energia cinética em potencial gravitacional é a seguinte. Para a gente realizar essa conta, a gente deve levar em consideração o valor da energia cinética dado, que é 25%, a velocidade dele, que é 10 metros por segundo, e a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E a gente deve igualar as duas energias, a cinética e a potencial gravitacional. Então a gente vai lá. 0,25 é a transformação dos 25% em decimal. A gente iguala as duas energias e a gente vai ter dois m's, uma em cada fórmula, né? A fórmula da energia potencial gravitacional, que é m vezes g vezes h, e a gente vai ter o m vezes v ao quadrado dividido por 2, que é da energia cinética. Logo em seguida, só resta a gente cortar os dois m's de cada lado, resolver a multiplicação dentro do parênteses, que vai dar 0,25 vezes 10 ao quadrado dividido por 2, vai ser 0,25 vezes 100, que é 10 vezes 10, dividido por 2, igual a 10 vezes H. Logo em seguida, a gente vai ter 25 dividido por 2, que é igual a 12,5, igual a 10 vezes H. Transformando isso no resultado final, a gente passa o 10 dividindo e a gente vai ter como resultado final 1,25 metros. Tá? Resposta correta, letra B, 1,25 metros. Agora a gente vai falar um pouco da energia potencial. Né? Existem duas energias a serem estudadas dentro da energia potencial. A energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Como a gente já viu, a energia potencial gravitacional ela é descrita como sendo m vezes g vezes h. E a energia potencial elástica é descrita como sendo k vezes x ao quadrado dividido por 2. Aqui a gente tem um exemplo de energia potencial gravitacional. Um vaso de 2 kg está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa de 0,4 metros de altura. Sendo g 10 metros por segundo ao quadrado, determina a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa e ao solo. Então, só para a gente entender, o vaso ele tem um peso de 2 kg, a massa dele é 2 kg. Ele está pendurado a 1,2 metros de altura da mesa e a mesa ela tem uma altura de 0,4 metros em relação ao solo. A gente organizando aqui o que eu acabei de falar, a massa de 2 kg do vaso,
Somando-se as duas alturas, a gente vai ter uma altura total de 1,6 metros e a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. A energia potencial gravitacional do vácuo com relação à mesa, aplicando a fórmula 2 vezes 10 vezes 1,2, né? 2 quilos, que é a massa, 10 a gravidade e 1,2, que é o H do vaso em relação à mesa. A gente vai ter 20 vezes 1,2, que a gente vai ter 24 joules, que é a medida da energia aqui. Né? Sistema Internacional de Medida da Energia. A energia potencial gravitacional do vaso com relação ao solo, aplicando a mesma fórmula, só muda o H, né? A gente só vai estar mudando o H, que vai ser 1,6 nesse caso, tendo como valor final 32 joules, tá? Então a gente vai ter aqui 24, 32, resposta correta é a letra A. Agora a gente vai falar um pouco da energia potencial, né? Existem duas energias a serem estudadas dentro da energia potencial. A energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Como a gente já viu, a energia potencial gravitacional ela é descrita como sendo m vezes g vezes h. E a energia potencial elástica é descrita como sendo k vezes x ao quadrado dividido por 2. Aqui a gente tem um exemplo de energia potencial gravitacional. Um vaso de 2 kg está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa de 0,4 metros de altura. Sendo G 10 metros por segundo ao quadrado, determina a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa e ao solo. Então, só para a gente entender, o vaso ele tem um peso de 2 kg, a massa dele é 2 kg. Ele está pendurado a 1,2 metros de altura da mesa e a mesa ela tem uma altura de 0,4 metros em relação ao solo. A gente organizando aqui o que eu acabei de falar, a massa de 2 kg do vaso, somando-se as duas alturas, a gente vai ter uma altura total de 1,6 metros e a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. A energia potencial gravitacional do vácuo com relação à mesa, aplicando a fórmula 2 vezes 10 vezes 1,2, né? 2 quilos, que é a massa, 10 a gravidade e 1,2, que é o H do vaso em relação à mesa. A gente vai ter 20 vezes 1,2, que a gente vai ter 24 joules, que é a medida da energia aqui. Né? Sistema Internacional de Medida da Energia. A energia potencial gravitacional do vaso com relação ao solo, aplicando a mesma fórmula, só muda o H, né? A gente só vai estar mudando o H, que vai ser 1,6 nesse caso, tendo como valor final 32 joules, tá? Então a gente vai ter aqui 24, 32, resposta correta é a letra A. Energia potencial elástica. Vamos para um exercício agora. Uma mola elástica ideal submetida à ação de uma força de intensidade F é igual a 10N, está deformada em 2 centímetros. A energia elástica armazenada da mola é de... Primeiro aqui a gente vai ver que a força de intensidade aplicada nessa mola para ela ser deformada é de 10 newtons e ela está deformada em 2 centímetros, isso é 0,02 metros. Para calcular, a gente vai utilizar a fórmula da energia potencial elástica, que é E é igual a kx ao quadrado dividido por 2, tá? Só para vocês entenderem, essa mola ela está sendo contraída, né? E ele quer saber a energia armazenada nessa mola. Porém, como ele não deu a constante elástica da mola, que seria o K, a gente vai fazer uma substituição, uma adaptação na fórmula, substituindo pelo F que foi dado, né, que é a força.
Aí substituindo os dados, a gente vai ter o E, que é igual a 10 vezes 0,02 e 0,02, perdão, dividido por 2, e o E vai ser 0,1 joules, tá bom? Aqui a resposta correta, letra A, 0,1 joule ou 0,10, tanto faz. Energia térmica, né? Não sei se está dando para entender, mas todas as energias elas seguem a linhagem do nome, tá? Energia potencial elástica tem a ver com elástico, né? O quanto que é deformado e quanto que não é. A gravitacional a mesma coisa. A única que ficou meio em aberto foi a cinética, que tem a ver em relação com o movimento, tá? E a térmica claramente tem a ver com o calor, tá? Está associada e também está associada à energia cinética, tá? Das moléculas que compõem um elemento. A manifestação do calor só ocorrerá caso exista a diferença de temperatura entre dois corpos. Bom, uma pequena introdução. E a fórmula geral é E igual a 3 sobre 2 igual kBT vezes T. Tá? Exemplo de energia térmica. É um exercício, né? Determine o módulo da energia térmica contida em 2 mols de um gás ideal monoatômico a 227 graus. Os dados que ele passa aqui para a gente é o R, que é igual a 0,082 átomos dividido por L vezes mol vezes K. Bom, já deu para ter um entendimento aqui do que ele quer. Aplicando a fórmula e fazendo as substituições dos valores, a gente vai ter o seguinte: esses 2 mols de gás a gente vai colocar no valor do N e o RT que foi dado, que é o R, juntamente com o T, que é a diferença de temperatura aqui, né, 227 graus, mais os 273 graus, que é o Kelvin, tá, rapaziada? Então, só para vocês entenderem, o 2 aqui é U igual a 3 dividido por 2 vezes 2, é em relação aos 2 mols de um gás do gás. O 0,82 aqui no caso é o R dado aqui no exercício. O 227 é o grau aqui, né? Graus aqui Celsius. E o 273 é em relação ao Kelvin aqui, tá? Fazendo toda a junção do Celsius e do Kelvin, fazendo as multiplicações, a gente vai ter dos 123 cal, tá? Que é a unidade de medida, tendo como resposta correta a letra B de bola. Os dados que ele passa aqui pra gente é o R, que é igual a 0,082 átomos dividido por L vezes mol vezes K. Bom, já deu para ter um entendimento aqui do que ele quer. Aplicando a fórmula e fazendo as substituições dos valores, a gente vai ter o seguinte: esses 2 mols de gás a gente vai colocar no valor do N e o RT que foi dado, que é o R, juntamente com o T, que é a diferença de temperatura aqui, né, 227 graus, mais os 273 graus, que é o Kelvin, tá, rapaziada? Então, só para vocês entenderem, o 2 aqui é U igual a 3 dividido por 2 vezes 2, é em relação aos 2 mols de um gás do gás. O 0,82 aqui no caso é o R dado aqui no exercício. O 227 é o grau aqui, né? Graus aqui Celsius. E o 273 é em relação ao Kelvin aqui, tá? Fazendo toda a junção do Celsius e do Kelvin, fazendo as multiplicações, a gente vai ter dos 123 cal, tá? Que é a unidade de medida,
tendo como resposta correta a letra B de bola. Então, agora eu vou dar continuidade às energias. Inicialmente, eu vou falar sobre energia química, que é a energia armazenada nas ligações de compostos químicos, que pode ser liberada durante uma reação química que muitas das vezes é liberada em forma de calor. Como exemplo, temos a pilha e a bateria. Temos também a energia solar, que é considerada uma fonte de energia renovável e sustentável, como eu falei no começo do trabalho, e é uma energia proveniente da luz e do calor do sol, que é utilizada e aproveitada por diferentes tecnologias. As principais são energia solar fotovoltaica, energia heliotérmica e arquitetura solar. E agora, energia eólica, que é chamada também de energia dos ventos, e a energia cinética contida nas massas de ar, que pode ser aproveitada em forma de energia elétrica. E para fechar, temos a energia nuclear, que é a energia produzida nas usinas termonucleares, que utilizam urânio e outros elementos como os combustíveis. Que tem o principal funcionamento de uma usina nuclear a utilização de calor para gerar eletricidade. Então, rapaziada, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem no grupo da sala. E é isso. Se cuidem, lavem as mãos e valeu.